Hoje eu vou falar sobre os 3 tipos de divulgação que o dentista pode fazer e quando usar, onde usar, quando usar. Por que falar de divulgação? Eu recebo muitas perguntas de dentistas. Carla, eu acredito que eu preciso divulgar o que eu faço, mas será que eu posso? Como é que eu faço isso? Será que o CRO permite que eu faça e de que maneira? Então eu recebo muitas perguntas e eu ensino, direciono centenas de alunos dentistas nesse caminho também de divulgação do que faz para ter um resultado de mais pacientes, para ter um resultado de maior faturamento, de mais tratamentos fechados. E isso eu faço através do meu método online Dentista Referência. Então eu vou falar aqui com vocês sobre os 3 tipos de divulgação que o dentista pode fazer. E o terceiro tipo é o que os dentistas mais procuram. Só que aqui eu quero mostrar que não existe só esse caminho. Existem outras formas de divulgação também do seu consultório, da sua clínica ou da sua imagem. O dentista que trabalha em clínica também pode divulgar o que faz, por que não? E já ir criando uma autoridade, já começando a ser conhecido. E depois pode se destacar dentro daquela clínica, pode abrir um consultório seu, enfim, já com pacientes procurando por ele, Então vamos lá, eu não vou falar aqui de nenhuma fórmula mágica, tá? Não é nenhuma divulgação, aquele post milagroso que enche a agenda, Aquele anúncio, aquela divulgação, aquela publicidade que traz resultado, fórmula mágica, nada disso, tá? Eu vou falar de 3 tipos de divulgação possíveis, e que são as que mais eu uso aqui na minha rede de clínicas, que podem trazer, juntas então, podem trazer um resultado muito bom, ou seja, um aumento de faturamento mais rápido. Por que eu falo bastante em divulgação? Porque se você quer crescer e com velocidade maior, é preciso fazer algo diferente. É preciso aparecer para mais pessoas. O que acontece? Por que divulgar? Atrair novos pacientes e fidelizar. Isso é muito importante que você entenda. Uma divulgação, seja onde for, porque a divulgação pode ser online ou offline, ela vai atrair novos pacientes, então o objetivo deve ser atrair novos pacientes e também fidelizar os seus já pacientes. Eu costumo dizer o seguinte, tudo que a gente faz deve ter um objetivo, E na divulgação não é diferente. Quando a gente pensa num tratamento odontológico, todo tratamento que a gente realiza nos nossos pacientes tem um objetivo. O objetivo de resolver um problema, o objetivo de solucionar um desejo, atender um desejo daquele paciente. Então, tudo que a gente faz, naturalmente, já tem um objetivo. Quando se pensa em divulgação, quando se pensa em marketing, é necessário se pensar da mesma maneira. É importantíssimo ter objetivos. Qualquer que seja a sua divulgação, em qualquer canal de atração de pacientes, eu ensino dentro do método Dentista Referência 19 canais de atração de pacientes, mas qualquer que seja ele, escolhido por você, é preciso ter um objetivo, E são 2 objetivos principais, para simplificar aqui. Um objetivo é atrair novos pacientes e outro objetivo deve ser fidelizar os seus já pacientes. Certo? Então, essa também é uma dificuldade grande que eu vejo, que os dentistas têm, é a fidelização. Então, a gente vai falar desses 2 objetivos aqui na divulgação para o dentista, tá? Porque se você tem agenda cheia,
duas situações aqui, duas realidades diferentes. O dentista que tem a agenda cheia e o dentista que tem uma agenda vazia ou ociosa, né, com muitos horários lá vagos. Aquele que tem uma agenda cheia, mas tem um faturamento baixo, por exemplo, atende muito convênio, né, ou realmente tem um valor de tabela baixo, trabalha muito e não consegue o retorno que gostaria e não consegue alcançar o 25 em 1 todos os meses, né? Vamos colocar aqui 25 em 1 todos os meses. O que acontece? Será que ele precisa de novos pacientes ou será que ele precisa aprender a trabalhar melhor os pacientes que ele já tem? Porque já tem bastante pacientes vindo no seu consultório. Ah, atende muito convênio, então precisa atrair novos pacientes particulares. E aquele dentista que tem a realidade de uma agenda vazia, e isso acontece, isso é muito comum, não sei qual é a sua realidade, ele precisa sim atrair mais pacientes novos para o seu consultório, para o seu atendimento. Então, existem esses dois objetivos, tá? São distintos. O que acontece? Tem dentistas que divulgam, que já trabalharam até com agência de marketing, que já fizeram divulgação. Muitos falam para mim, Carla, eu já fiz anúncio em revista, em rádio, em jornal, já contratei agência de marketing digital e não tive resultado. Eu já investi, nossa, gastei dinheiro com isso e não tive resultado. E eu não sei mais o que fazer, ou seja, eu tô perdido. Tem casos de dentistas assim. Foi o caso da minha aluna, a doutora Débora Caribé, tem uma clínica lá no interior do Pará e ela chegou no método Dentista Referência, se tornou minha aluna e foi a primeira coisa que ela me disse. Carla, eu tô perdida, nossa, já investi em divulgação, eu sei que eu preciso, quero crescer o meu faturamento, quero passar do 25 em 1, né? Ou seja, eu quero passar do faturamento de 25 mil reais por cadeira na minha clínica, né? E ela tem uma clínica com 8 cadeiras, agora aumentou o número de cadeiras, né? Mas na época eram 8. E aí ela estava perdida, né? Então tem o caso de dentistas que já investiram em marketing, mas não tiveram resultado, só que fizeram várias ações isoladas, né, jogadas, sem um planejamento, sem entender que é preciso ter consistência num canal de atração de pacientes, né, e insistir nele até começar a dar resultado. Então, tem o exemplo da doutora Débora, um outro exemplo também de uma aluna, de uma dentista referência, a doutora Tati Quarezemin, né, que também entrou no método Dentista Referência sem ter resultado nas redes sociais. Então, ela estava usando as redes sociais para divulgação. Ela estava na rede social errada, né, e aí descobriu dentro do Dentista Referência onde é que estavam realmente os pacientes dela. Né? E além de aprender a se comunicar lá dentro, que tipo de divulgação ela podia fazer lá dentro da rede social e da rede social certa, tá? E também o caso, e aí teve resultado, qual o resultado? De 8 em 1, ela fazia 8 em 1, passou a 25 em 1, a 33 em 1, hoje ela, em plena pandemia, né, hoje nesses tempos que estamos vivendo, ela está aí entre 50 e 60 mil reais por mês, trabalha sozinha, numa cadeira só, tá? Então, o que acontece? É preciso entender o que pode divulgar, como divulgar, onde divulgar, né? Então, eu poderia ficar falando aqui de vários casos de alunos que tiveram resultado depois que aprenderam a maneira certa de fazer divulgação, e não só a maneira certa, o canal certo, né? Como eu falei, uma aluna estava divulgando no canal errado. Quando ela foi para o lugar, pro canal onde estavam os pacientes dela, os potenciais pacientes, tudo mudou, né? Então, isso é muito importante a gente distinguir. Só que tem muita gente que fala assim para mim, Carla, mas o CRO não deixa fazer divulgação. O CRO não deixa fazer divulgação, ou então, Carla, eu tenho vergonha de me expor numa divulgação, eu não quero, eu sou tímido.
né? Eu tenho vergonha de aparecer, não quero aparecer. Primeiro, o CRO não deixa realmente a gente fazer propaganda. Então, tudo que tiver cara de propaganda, como uma propaganda de um produto, então tudo que remete a promoção, a desconto, consulta grátis, né? Muitos dentistas fazem esse tipo de divulgação, mas o CRO bloqueia isso, né? Se acontecer de chegar, né, até o CRO, pode haver uma notificação. E muitas vezes, daí o dentista não faz nada. Ah, porque o CRO não deixa. Né? Então, aqui uma questão depende do que você está divulgando, de como você está divulgando. Educar os pacientes e informar os pacientes, a gente pode. Né? Então, educar e informar sem chamar para uma consulta, sem aquela famosa frase agende a sua consulta, isso pode sim. É claro que ali dentro do nosso código de ética tem umas regrinhas, né, que é necessário conhecer. Se eu faço um vídeo, se eu faço um post nas redes sociais, por exemplo, o que é que deve aparecer ali no meu post, no meu vídeo, o meu nome, a minha especialidade, o número do meu CRO, como é que são essas regras? Isso aí é importante que o dentista esteja ciente disso e use essa ferramenta de maneira ética, né? Da maneira certa. Então o CRO bloqueia muito da divulgação, sim, mas se você for para o lado educacional e informativo, né? Então, por exemplo, um post que mostra o seu consultório e você coloca ali os seus dados, o endereço e, enfim, as especialidades que você faz, número de CRO e tudo mais, responsável técnico e tudo, isso é permitido. Né? Agora, existe o tipo de comunicação que funciona mais. Né? E eu posso garantir que uma comunicação educativa é eficiente. É muito mais eficiente do que simplesmente colocar um post ali com a imagem do seu consultório, uma cadeira odontológica ou com uma foto sua e você colocar ali as especialidades. Né? Então, quando você educa, você dá uma informação importante para aquelas pessoas que estão te ouvindo e aí você tem muito mais chance de ter o interesse delas em agendar uma consulta com você, tá? Mas enfim, então o CRO muitas vezes é um dos pontos, né, que os dentistas acham que não podem fazer nada, que o CRO bloqueia tudo, mas não é bem assim. E um outro ponto é o medo de se expor. Né, não querer se expor. Muitos falam, Carla, você fala em gravar vídeos, em colocar ali foto sua, foto minha, né, nas redes sociais ou em outro canal de atração de pacientes, mas eu não quero gravar vídeo, não quero aparecer. Tudo bem, você pode criar sim uma comunicação ali, um tipo de divulgação, sem que apareça a sua imagem. Mas eu costumo dizer o seguinte, redes sociais são para relacionamento, não é? As pessoas estão ali para verem publicação de amigos, de parentes, para se divertirem um pouco, verem ali vídeos engraçados. Se você não aparece, você deixa de se relacionar com os seus potenciais pacientes. Então, fotos de pessoas, vídeos com pessoas, já é comprovadamente, né, mais eficiente em relação a atenção, chamar mais atenção, mais engajamento, as pessoas pararem ali para ver aquela foto, aquele vídeo, que tem uma pessoa ali, e principalmente se for o dentista, traz muito mais resultado, isso pesquisas provam, né, do que simplesmente uma imagem que você não esteja lá. Aliás, a gente não pode divulgar imagem de pacientes, né? Então o uso da imagem tem que ser cuidado com isso, né? Precisa ser autorizado pelo paciente ou pelo responsável por escrito, né? E mesmo assim existem restrições, ou seja, se você aparecer você consegue um resultado melhor.
né, mais rápido. Então, eu tenho vergonha de gravar vídeo, vergonha de aparecer. Tem formas de fazer uma divulgação bem feita, eficiente, sem que você apareça, né? Mas aparecendo, você vai começar a criar também autoridade na sua imagem. Você vai começar a criar conexão com aqueles potenciais pacientes antes mesmo deles agendarem uma consulta com você. E eu falo isso por experiência própria. Quantos e quantos vídeos eu já gravei, quem me conhece sabe, então eu tenho uma rede de clínicas aqui na região de Campinas, sou cirurgiã dentista já há 24 anos e trabalho já com marketing e principalmente o marketing digital já há uns bons anos. Minha rede de clínicas é a Dental Kids, então quem quiser lá ver meus vídeos no YouTube, estão lá, YouTube, Facebook, Instagram. E aí, o que acontece? Eu falo, tem uma comunicação certa, né? Claro que a sua comunicação precisa chamar atenção, precisa trazer interesse. Então, eu tenho uma comunicação que gera interesse nas pessoas e elas querem agendar uma consulta com algum dentista na minha rede de clínicas. Então, o que acontece? Eu apareço, e aí eu atraio os pacientes. Então, eu recomendo sempre que o dentista ele se comunique com a imagem dele de preferência. Isso é mais real, traz mais verdade, né? Quando as pessoas olham nos olhos, por exemplo, eu estou aqui ao vivo. Então, vocês podem olhar nos meus olhos para saber do que é que eu estou falando. Com o paciente acontece a mesma coisa. Será que ela está falando a verdade? Será que ela resolve mesmo? Será que ela é boa dentista mesmo? E aí você começa a criar uma autoridade ali nas redes sociais ou em qualquer outro canal, né, de atração de pacientes, tá? Você começa a ser visto como uma referência, né? E eu direciono os dentistas para serem referência. Esse é o caminho para chegar ao 25 em 1. É ser visto, ser percebido como uma referência na sua área. E aí os pacientes começam a te procurar. Você enche a agenda e começa a ter paciente esperando e você sem horário na sua agenda. Tá? Esse tem que ser o objetivo. Esse é o objetivo para quem quer chegar aqui no 25 em 1. Aí eu acredito que eu estou falando com dentistas que querem isso. Qual é o jeito errado de agir em relação à divulgação? Primeiro, é fazer o famoso marketing de todos os santos. O que é isso, Carla? Marketing de todos os santos? Eu batizei o marketing que o dentista faz, que a grande maioria dos dentistas faz, que é ficar torcendo, ficar rezando para o paciente ligar, para o paciente chegar no seu consultório, para agendar uma consulta ou para vir à consulta. Ou seja, fica esperando talvez o boca a boca, esperando a clientela aumentar, esperando a coisa acontecer. E acaba esperando, achando que é só atender os pacientes, atender bem, com qualidade, sim, isso é importante, mas que isso por si só já vai trazer resultado. E não é isso que acontece, né? Os dentistas, tem dentistas com 30 anos de formado que não tem esse faturamento no seu consultório, né? 25 mil reais por cadeira. Então, é complicado, é preciso fazer alguma coisa. Mas um outro erro também, tentar fazer divulgação da maneira errada, né? Então é um erro porque é uma perda de tempo e de dinheiro, perda de recurso financeiro também, que é fazer ações, né? Como eu falei aqui, dei até o exemplo da doutora Débora Caribé, né? Várias ações de divulgação em vários canais de atração diferentes e soltas sem consistência, né? Sem perseverar em um canal. Ou estar dentro de um canal, por exemplo, vamos dar exemplo aqui de redes sociais, não saber o que divulgar lá dentro, não saber onde divulgar, qual rede social é melhor e não saber que tipo de comunicação ter lá dentro. E eu costumo dizer que quem faz panfletagem nas redes sociais não tem resultado, né? Fazer panfletagem é fazer um post só, colocando ali contato do WhatsApp, agende sua consulta, uma frase de efeito do tipo
a saúde começa pela boca, ou a curva mais bonita da mulher é o sorriso, enfim. E aí chamar para uma consulta, falar especialidades que atende, isso não traz resultado, isso é fazer um panfleto. Eu considero que é fazer um panfleto nas redes sociais, tá? Ou então, ficar só postando imagens de antes e depois, né, nas redes sociais, isso é uma divulgação errada, né? Por quê? Isso não traz resultado. Então, tem um lugar certo nas redes sociais de postar antes e depois? Tem. E a frequência também. Eu vejo em Instagram de alguns dentistas que o feed do Instagram é só antes e depois, de boca, né? Então, isso não traz resultado. E se você faz isso, veja o seu resultado. O resultado são comentários querendo agendar uma consulta. Interesse em saber onde é o seu consultório, a sua clínica. Então, é preciso entender o que divulgar e como divulgar, tá? Para ter resultado. Resultado do quê? De mais pacientes. Pacientes novos, como eu disse, e fidelizados. Então, vamos lá. Quais são os 3 tipos de divulgação que o dentista pode fazer? Então, vou falar de 3 canais diferentes de divulgação para você aparecer para as pessoas e ter esse retorno. Então, 3 tipos. 1, na sua recepção. Na sua recepção, você deve ter uma comunicação, precisa ter uma comunicação clara dos problemas que você resolve dos pacientes, das áreas em que você atua, você e os outros colegas, os outros dentistas ali da equipe. O que acontece? Muitas vezes os próprios pacientes que vão para um atendimento com você não sabem a amplitude de tratamentos que eles podem fazer lá dentro do seu consultório ou dentro da sua clínica. Tá? Então, se comunicar na recepção, como, Carla? Pode ter um monitor na parede. Vamos lá, monitor. Que não fique passando ali programas em canal aberto, né? Eu recomendo. Na minha rede de clínicas nós temos monitores grandes na parede e a gente coloca ali entre informações nas redes sociais, informações que a gente divulga nas redes sociais, informações que a gente quer que eles vejam, que os pacientes vejam, sobre todo tipo de tratamento que a gente faz. E não é só sobre tratamento, né? É importante você ter uma comunicação de que problema você resolve. É diferente. O tratamento é um meio da gente resolver um problema do paciente, né? Que problema você resolve? Por exemplo, a criança que tem uma pulpite, que tem dor de dente. A criança com dor de dente, a criança que não escova dente direitinho em casa. Que problema você resolve? Quem trata de ronco e apneia. Então, esse é um problema. A forma que você vai resolver, aí é um aparelho específico, daí o tratamento é outro ponto. Então, quando você fala do problema que você resolve para os pacientes que já estão na sua recepção, né, e que muitas vezes não sabem, tem dentistas que fazem um curso novo, que fazem uma nova especialização e os pacientes nem sabem que ele faz isso, implante, por exemplo, né, um ortodontista que agora começou a fazer implante. É preciso que os pacientes que entram no seu consultório, que entram na sua recepção, saibam tudo o que você oferece ali dentro. Vamos supor que você tenha chamado um dentista para trabalhar com você, que faz harmonização. Os seus pacientes que estão entrando lá, eles precisam saber, de alguma forma. Ou através de um monitor, ou através de um flyer no balcão, né? Um flyer que é um folder pequenininho ali, você pode fazer um flyer comunicando o que tem ali, um banner, um acrílico na parede, ou manda fazer um banner penduradinho lá, ou manda fazer uma moldura ali de acrílico e coloca um papel ali no meio, fica bonito, assim, colorido, manda imprimir. Custo é baixíssimo disso,
né? E aí você coloca todas as áreas que você faz, que você atende, que a sua clínica atende, ou você mesmo, se você trabalhar sozinho no consultório. Ou seja, a recepção precisa ser um lugar de comunicação também, tá? Muito importante. E aqui eu diria que o custo é baixo, né? E é importantíssimo. Já são pacientes que já se interessaram em procurar você, muitas vezes que já são seus pacientes, já estão em tratamento, né? Imagina, pacientes de ortodontia, por exemplo, vão todo mês no seu consultório, na sua clínica. Então, o que é que tem lá comunicando sempre algo a mais para ele? Né? Isso é muito importante, certo? Então, esse é um tipo de divulgação para os seus próprios pacientes, tá? Um segundo tipo é um contato com pacientes já cadastrados. Então, o segundo tipo é você ter contato, divulgar aquilo que você faz para os seus pacientes já que você tem cadastro deles. Não necessariamente os que estão indo já na sua recepção. Então, vamos lá, cadastros, eu vou pôr aqui, ó. Se você tem cadastros de pacientes, e eu recomendo que sejam os cadastros de pacientes que fecharam o tratamento, que realizaram o tratamento com você, não só aqueles que fizeram uma consulta, porque na verdade eles só se tornam pacientes se fecham um tratamento. Aquele potencial paciente que vai fazer uma primeira consulta e não fecha, ele não é seu paciente, ele não fechou com você. Então, os cadastros de pacientes, vou até colocar aqui, ó. Cadastros de pacientes, tá? O que fazer aqui nesse caso, cadastro de pacientes? O que fazer com esses cadastros? Eu sugiro entrar em contato com essas pessoas e informá-las de uma área nova ou algo diferente que você está oferecendo dentro do seu consultório. Então vamos supor que você faz ortodontia, mas faz harmonização também. Só que os pacientes de ortodontia pode ser que não saibam, né, dessa outra área que você atua. Então mande uma mensagem por WhatsApp, por exemplo, ou por e-mail, enfim, tem várias formas da gente se comunicar com os pacientes hoje, falando dessa nova área que você está atuando, né? Ou principalmente, os pacientes de ortodontia ainda vão no seu consultório todo mês. Então eles podem saber aqui pela recepção, mas vamos supor que é um paciente de clínica geral, né, que não sabe que você faz harmonização, por exemplo. E aí você criar uma comunicação com eles, mandar um WhatsApp, só informando, tá? É claro que aqui precisa ser uma informação persuasiva, né? Preciso ter alguns elementos aqui para trazer o efeito, mas é um tipo de divulgação que você pode fazer. Já são pacientes que passaram pelo seu atendimento, né? Eu recomendo que faça. Eu tenho uma aluna, doutora Gabriela Garcia, que com uma ação dessa, ela fechou, se não me engano, acho que 4 clareamentos, 2 tratamentos com alinhadores estéticos. E que ela não conseguia fechar tratamentos com um alinhador estético. Ela tinha feito esse curso, é ortodontista, mas não estava conseguindo fechar. Com uma ação que não teve custo nenhum para ela, né, custo zero, entrou em contato com os pacientes dela já, é claro que com uma comunicação ali direcionada, né, direcionada dentro do método dentista referência, ela conseguiu esse resultado assim de imediato, tá? Então, isso aqui é muito poderoso, você falar com os seus próprios pacientes, você divulgar o que você faz com os pacientes que já são seus, que já te conhecem, né, que já confiaram em você. Tá? Isso costuma ser muito eficiente. E aí, um terceiro aqui, vamos lá, um terceiro aqui é mídias digitais, né? Redes sociais, mídias digitais. O que são mídias digitais? Facebook, basicamente, né? Tem outras, mas é principalmente Facebook, Instagram e YouTube, né? Facebook e Instagram são redes sociais, que é social, é estar ali com os amigos, é comentários, é compartilhar assuntos, é estar socialmente.
E uma mídia digital é o YouTube. O YouTube é basicamente vídeos, né? É consumir vídeos ali dentro da plataforma. Isso tudo se chama mídias digitais. Então vamos colocar aqui, mídias digitais. E que os dentistas já viram, né? Já perceberam que isso aqui é muito poderoso. Estar nas redes sociais, e aqui vou colocar redes sociais, estar no YouTube, estar no Google, estar no Instagram, né, no Facebook, sim, tem um grande público também no Facebook, ainda assim, pode ser muito poderoso para atrair pacientes para o consultório, né? E tem aqui dentro, você pode trabalhar com aqueles dois objetivos que eu falei aqui. Você pode trabalhar aqui dentro com uma comunicação para atrair novos pacientes e trabalhar aqui dentro com uma comunicação para fidelizar já os seus pacientes. Tá? Agora, aqui, como eu disse, é preciso saber onde o seu público está para você direcionar a divulgação de maneira certa. É preciso saber como se comunicar aqui dentro para não infringir o nosso código de ética, né? A gente precisa saber ali das pequenas normas, dos detalhes das normas do nosso código de ética para a gente trabalhar aqui de maneira ética. Tá? Agora, a questão é, preciso entender também e aprender as regras aqui das redes sociais, que é um dos erros que o dentista faz quando começa a divulgar aqui. Não sabe das regras, né? Não sabe como fazer uma publicação, nem como fazer um anúncio, por exemplo, nas redes sociais, ou seja, direcionar aquele post, aquele vídeo para as pessoas certas, porque é possível fazer isso aqui nas redes sociais. Não sei quem está aqui comigo se já está aqui, né? E que muitas vezes não tem resultado. Carla, eu escuto muito esse tipo de comentário. Carla, eu divulgo sim, né? Eu tiro foto do meu consultório, foto minha, até faço alguns vídeos. Posto lá no Instagram, mas eu não tenho procura de pacientes. Ou então vem aqueles pacientes só perguntando o preço, só perguntando se cobra consulta. Ou seja, não tenho resultado de mais pacientes, não tenho resultado de aumento de faturamento. Acho que aqui as mídias sociais, as redes sociais não são para mim, não funcionam, eu não sei trabalhar lá dentro. E aí o que eu respondo? É preciso, como qualquer outra área, a gente saber como se posicionar aqui dentro, como fazer uma simples publicação, um simples post ali que traz resultado, ou que pode fazer anúncio, que pode impulsionar, como trazer mais pessoas para verem a minha publicação, porque isso aqui pode atingir muita gente. E como eu falei, para pacientes novos e para fidelizar. Tem sim como você fazer uma publicação, a gente faz muito isso aqui na Dental Kids, que vai para os nossos pacientes, que eu quero que os meus pacientes, quem já veio aqui, veja. E aí depois eu uso uma estratégia para atrair novos pacientes ali. Tá? Então, é importantíssimo saber como trabalhar aqui dentro. Né? O maior erro é fazer sem saber como. E na odontologia, a gente não faz nada sem ter aprendido muito bem o passo a passo, os protocolos, não é assim? Tem passo a passo, tem protocolo para fazer uma aplicação anestésica, tem passo a passo, protocolo para fazer uma colagem de bracket, né? Tem passo a passo, protocolo para realizar um implante. Então é muito importante você também ter essa certeza com você de que aqui também existe um passo a passo, um protocolo também. E eu poderia ficar aqui horas, né, falando sobre isso. Mas o essencial aqui é importante saber, porque senão às vezes o dentista tem uma dificuldade simples, né, algo simples que está bloqueando o resultado
aqui nas mídias digitais. Então, isso aqui, esses três tipos de divulgação, qualquer dentista pode fazer, de qualquer região do Brasil, qualquer situação que você esteja. Se você está começando, tá? Então, quando usar cada uma, né? Eu estou falando aqui de 3 tipos de divulgação e quando usar cada uma. Mídias digitais, use sempre. Quem acabou de abrir um consultório, vá para o digital, sim. Existem outros canais também de atração de pacientes offline, mas o online é importante. A gente vê que o mundo todo está digitalizado, está online. Só que aprenda a fazer da forma certa. Aprenda as regras. Senão, não vai ter resultado. Como eu disse, é perda de tempo e de dinheiro, né? Quem já tem uma lista de cadastros, uma boa lista de cadastros aí com 100 pacientes cadastrados, 500 pacientes, 1000 pacientes, invista nisso. Contato com os pacientes cadastrados. Sim, relacionamento com eles. Os que já terminaram o tratamento, que já estão na hora de voltar, de retornar antes disso, né? Não fazer aquele tipo de comunicação só quando já tem 6 meses que foi ao dentista e aí, olha, já faz 6 meses que você veio, vamos marcar um retorno? Esse tipo de contato geralmente traz pouco resultado. A pessoa do lado de lá fica pensando, no fundo ela pensa, o dentista está me mandando uma mensagem, né? No fundo ela pensa, a dentista está me mandando uma mensagem só para eu voltar lá e fechar um outro tratamento lá, e fazer um tratamento e pagar para ela. Então, cuidado, aqui entre em contato com uma certa frequência, né? Agregue valor aqui com esses pacientes seus. Tá? E você, quem acabou de abrir um consultório, uma clínica, não vai conseguir fazer esse tipo de divulgação. Ainda vai precisar de pacientes entrando ali, fechando o tratamento para ter uma lista boa de cadastros. Mas você pode começar ali com 10 pacientes, com 20 pacientes, né, cadastrados, tá? E na recepção, quando fazer esse tipo de divulgação? Sempre, e mudar, tá? Então isso aqui precisa ser renovado. Não deixe sempre uma comunicação aí durante meses, anos, sem modificar. Os pacientes querem novidade, as pessoas, né, de um modo geral, querem ver que você está mudando, que está evoluindo. Uma das formas de mudar alguma coisa na sua recepção com frequência é o tipo de comunicação em relação a o que você faz, o que você oferece, tá? Fale para mim se já fez alguma dessas divulgações, né? Se teve resultado, o que é que faz, se já divulga o que faz no consultório, né? As suas atividades, tá? E aí eu vou dar aqui um pequeno passo, antes de responder as perguntas, eu vou direcionar para um passo que você pode fazer hoje no seu consultório, tendo alguns pacientes cadastrados já que terminaram o tratamento, vamos dizer, entre 6 meses e 1 ano, né, que já terminaram o tratamento, ou seja, já estaria no momento de retornar. Entre em contato com 10 pacientes, né, pode ser 10 entre hoje e amanhã, tá? Você entrar em contato ou mandar um WhatsApp ou telefonar. Então, os contatos aqui com os cadastros pode ser WhatsApp, e-mail, telefone, pode ser uma carta, enfim, tem várias formas de você se comunicar aqui. Então, vamos colocar ali que você pode telefonar para ele, você vai surpreender o seu paciente ligando para ele, tá? E você pode falar alguma coisa dessa forma. Oi, Joana, né? Vamos supor que a paciente seja Joana. Aqui é a doutora Carla, tudo bem? Eu tô ligando para saber como é que você tá, como é que tá a sua saúde, a saúde da sua família. E aí ela vai responder ali, não, nossa, puxa, que bom que você me ligou, tal. Não, aqui tá, graças a Deus a gente tá bem, tá tudo bem, né? E aí você fala, olha, eu tenho conversado com vários pacientes
né, nesse momento que a gente está vivendo agora, alertando para a necessidade, mais do que nunca, de manter ótima a saúde bucal. É preciso, para que a sua imunidade fique bem, que você esteja bem integralmente, e a saúde bucal é importantíssima, né? E aí ela vai falar alguma coisa ali do outro lado e tal. E aí no final você diz, no final da conversa, que você fala assim: e eu vi que já faz mais de 6 meses que você não vem cuidar aqui da sua saúde. Então, Joana, você não quer vir? Eu tenho um horário para amanhã, ou enfim, eu tenho um horário tal dia, dependendo de como andar a conversa. Ou seja, você entra em contato, você surpreende, entra em contato, e eu sugiro que, se você nunca fez isso por WhatsApp, por e-mail, pelo telefone, nem nada, que você telefone, né? E aí você vai ver qual vai ser o retorno, que experiência você vai ter com esse tipo de ação, tá? Muito provavelmente, se você criar um hábito em entrar em contato com os seus pacientes, de forma não só a chamar para uma consulta, mas para gerar valor, para dar uma informação sobre algo novo que você está fazendo, ou mesmo dentro da sua especialidade, tá? Então, divulgar aqui dentro da sua especialidade, seja uma informação dentro da ortodontia, para aqueles pacientes até que vão todos os meses, né? Para eles não faltarem na manutenção, para eles se fidelizarem, para você fidelizar os pacientes de ortodontia. Esse é um desafio, muitas vezes, do ortodontista. Você pode também falar sobre ortodontia, um problema que existe durante o tratamento, que pode ser evitado indo todo mês certinho nas consultas de manutenção. Enfim, dê esse pequeno passo. Eu sei que você consegue dar esse pequeno passo aí entre hoje e amanhã. Já faça hoje à tarde, já converse com alguns pacientes e você vai ver o resultado. Depois me manda, tá? Que eu quero saber. No final da live, então, quando terminar essa live, primeiro, quem ainda não se inscreveu na semana 25 em 1 na odontologia, na minha bio do Instagram tem um link, clica lá, se inscreve, vai acontecer uma semana inteira com conteúdos gratuitos. Eu vou estar aqui com vocês, encaminhando para um faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica todos os meses no consultório ou na sua clínica, para quem também trabalha em clínica, tá? Vai acontecer de 13 a 20 de julho, né? Garanta já a sua vaga, já tem milhares de dentistas inscritos, e eu vou ficar muito feliz em estar em contato, em estar ajudando os dentistas a aumentarem o seu faturamento, o que traz uma qualidade de vida, né, pra gente, a possibilidade de realizar sonhos, e para nós, para nossa família. Então vai acontecer de 13 a 20 de julho, então se inscreva lá, tá bom? Para terminar aqui, anúncio. Então, a partir do momento que você sabe onde divulgar, como, ou seja, que tipo de comunicação trazer aqui, aí você vai direcionar para um número muito maior de pessoas aprendendo a fazer anúncios pagos dentro das redes sociais, tá? Você pode fazer anúncios pagos também no Google, né? Mas aqui a gente falando de redes sociais, você pode fazer daí anúncios pagos para atingir pessoas, por exemplo, só da sua cidade, na faixa etária que você atende. Então, faz reabilitação oral, atende um público de, vamos supor, 40 a 70 anos. Não, Carla, o meu público, a maior parte tá nessa faixa etária, é esse público que eu quero no meu consultório, na minha clínica. Então, tem como direcionar o seu anúncio só para essas pessoas que moram na sua cidade. Aí não vai para a cidade vizinha, vai para a sua cidade só, né? Aqui para o dentista, isso é bem interessante. Aqui, Adrim, você disse que fotos de antes e depois não são suficientes. Não são suficientes, não, né? O que usar? Usar isso aqui que eu falei. Foto de antes e depois não educa ninguém, só mostra um caso, né? E que quem tá vendo nem sabe se foi um caso que você tratou mesmo ou não, certo? Tem gente que publica antes e depois de artista. O que a gente não, nós somos
vetados a fazer uma publicação dessa pelo nosso código de ética. A gente só pode divulgar aquilo que a gente faz, só pode mostrar para uma pessoa ou para um paciente aquele caso que nós tratamos. Tá? Esse é um ponto também. E isso não educa, só mostra um caso, tinha um apinhamento, agora não tem mais. Tá, e daí? E as pessoas não estão, como eu falei, isso não diz respeito muitas vezes ao problema dela. Isso não conecta. Né? E quem gosta de ver dente é o dentista. É fato. As pessoas querem um sorriso branco, um sorriso bonito. Mas quem gosta de ver tratamento é o dentista. Outra coisa que o CRO bloqueia o dentista de publicar é transcurso de procedimento. Então, a aplicação da toxina botulínica, aquela injeçãozinha, isso é transcurso. Né? Na verdade, a gente não pode publicar isso, divulgar isso. Né? Transcurso de uma cirurgia ou de uma colagem de bracket. Tá? É importante a gente conhecer. Né? Tem muitos dentistas que fazem esse tipo de divulgação, mas é importante conhecer o nosso código de ética certinho. Tá? Então, o que usar? Usar, variar, né? O antes e depois eu acho bem legal no Stories. Você até pode pôr todos os dias. Usar publicações que agreguem valor. O que agrega valor? É aquilo que você ensina para alguém. É quando você dá uma informação importante para aquela pessoa, uma informação relevante. Tá? É isso que agrega. Então, ok. A Laura, tenho a mesma dúvida que a colega acima. Se antes e depois não são suficientes, minha dúvida é como me portar nas redes sociais. Não, antes e depois eu não recomendo mesmo que faça. Não é isso que traz pacientes. A gente não faz esse tipo de publicação, tá? O que usar? Usar uma estrutura de post ou de vídeo que agrega valor. Qual é essa estrutura? Eu vou até falar aqui para vocês, que eu ensino isso para os meus alunos, tá? A primeira coisa que você vai falar, a primeira frase, o que vai chamar primeiro a atenção é o problema que a pessoa pode ter. O problema que você resolve. Eu não falei para você fazer uma lista de problemas que você resolve, que problemas do paciente, tá? Não é problema de maloclusão classe 2 nem classe 3. Tá? Que ninguém chega no seu consultório falando, doutor, eu tenho classe 3, eu quero resolver. Não. Ele vai falar com as palavras dele que ele não tem um sorriso bonito, que o dente está torto, enfim, qual é o problema que ele tem? Dor de cabeça, estralo aqui, estalidos, né? Não fala estalido, a gente aqui fala. Doutora, estrala aqui quando eu abro e fecho a boca. Ou eu ronco, ou tô com dor de dente, não é isso? Então, você tem que falar do problema dele. Né? Primeiro, qual é o problema que ele tem? Segundo, que ele precisa sim de tratamento por conta desse problema. E quais as consequências negativas de não fazer o tratamento? Ou seja, o que é que pode piorar na vida dele, e você sabe disso, e o que pode, né? A gente nunca sabe se vai acontecer ou não, mas sabe que existem possibilidades de acontecerem problemas. Por exemplo, não tratou de uma cárie, o que pode acontecer? Precisar fazer um canal, ter uma dor de dente, precisar ir para a endodontia, ter um abscesso. Né? Pode ter ali uma infecção grave que pode afetar a imunidade da pessoa, pode trazer até risco de vida. Então, enfim, aí o que é que você vai falar ali naquela comunicação? Consequências negativas, ou fale uma consequência negativa que pode acontecer, caso a pessoa não trate, não procure um dentista. Né? Não procure uma solução. Depois você fala qual seria a solução. Aí fala um pouquinho do tratamento. Como é que isso pode ser resolvido? Sempre lembrando de usar uma linguagem simples, que as pessoas entendam. E aí, por último, né, você se apresenta, ou até por último, você até pode dizer, recomendar, né, e você deve recomendar que a pessoa procure um profissional especializado, ou que procure um dentista que realize, que saiba solucionar esse problema, enfim.
né? Então, basicamente essa a estrutura. É claro que você pode adicionar ali quantos pacientes você já tratou que tinham esse problema. Você pode adicionar outros cliques mentais ali na sua comunicação, né? Que eu ensino isso também, cliques mentais, que induzam aquela pessoa a se interessar pelo seu atendimento, para procurar você, né? Porque foi você que falou do problema que ela tem. Então, não ficar mostrando antes e depois, isso é uma coisa às vezes fácil, né? Tudo que é muito fácil da gente fazer ali, postar uma foto do consultório, pode até postar uma foto do consultório, mas tudo depende do que você escreve na descrição do seu post. Aquilo precisa ter valor. Se é só um bom dia, por exemplo, ou estamos atendendo, estamos à disposição para te atender e tudo mais, isso não traz, não agrega valor. Tá? Então, lembrar o que as pessoas estão nas redes sociais para se relacionarem. Então, existe uma dúvida grande, né? Muitos dentistas estão aqui nas mídias digitais. E existe uma dúvida grande de como se posicionar lá dentro. É tudo uma questão de posicionamento. E aí você tem resultado.